Sejam bem-vindos ao canal da editora Escrita Nobre. Eu sou Liz Ribeiro e nós estamos aqui diretamente da Expo Cristã 2025 em São Paulo. E hoje nós vamos ter um bate-papo com a Débora Lopes, ela que é treinadora de líderes e equipes. Seja bem-vinda. Obrigada. Débora, quero que você se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho. Meu nome é Débora Lopes, né? Como você disse, eu sou treinadora de líderes e equipes. Eu trabalho tanto ali com o treinamento dos líderes em si, que estão à frente das equipes, quanto com a própria equipe desenvolvendo ali competências, o que mais o pessoal pede, né? Sempre me perguntam, comunicação, engajamento, trabalho em equipe. E eu levo sempre o treinamento de uma forma bem descontraída. Então esse eu acredito que é o maior diferencial. Assim. E da onde veio esse desejo de trabalhar com liderança? Quando eu olho assim, que eu paro para olhar para trás, eu considero que a liderança em mim, ela veio realmente desde sempre, é intrínseca. Porque eu tenho memórias de querer compartilhar algo, de conseguir ali ajudar desde lá do prezinho. Eu lembro que a professora me perguntou, tia Tânia, maravilhosa, amo ela demais, até hoje tenho contato com ela, minha professora do prezinho, e ela perguntou o que eu queria ser quando crescer. E eu falei que eu queria ser professora. Eu falei, olha, eu quero ser professora. E sempre quando tinha qualquer tarefa dentro de sala, eu sempre falava que eu ia ser ajudante de turma, eu era a secretária da professora. Então isso, desde que eu me entendo por gente, eu já tenho esse desejo no coração. E focado mesmo em liderança, por que eu escolhi esse nicho para trabalhar? É devido exatamente à minha bagagem, à minha experiência. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há mais de 15 anos. Então, eu trabalhei numa empresa, inicialmente numa empresa de call center, onde por mais de 8 anos eu estive lá liderando equipes. E dentro de um call center, quem já trabalhou em call center sabe como que é. São equipes super diferentes. Você pega lá pessoas desde ser um jovem aprendiz até uma pessoa que já aposentou e quis voltar para o mercado de trabalho para fazer alguma coisa. Várias religiões, vários escolhas sexuais, religiões, todo tipo de gente. E lá foi a minha escola. Então, por isso que eu escolhi essa área de líder, porque é o que eu tenho bagagem e autoridade para falar também. Sim. Débora, me diga uma coisa. O líder, ele já tem que nascer com ele ou dá para ser trabalhado a liderança na pessoa? Dá para ser desenvolvido. Dá para ser desenvolvido. Tanto que é uma das ideias, né, que eu trago no livro, é exatamente isso, de você conseguir desenvolver. Porque o líder ele precisa desenvolver competência. Independente se eu já nasci com essa aptidão, vamos dizer assim, para a liderança, se ele não buscar se desenvolver as competências, fica adormecido. Então é importante, o líder ele precisa de estudar e se desenvolver continuamente. Sim. Você comentou sobre o livro, né? Esse livro que você acabou de lançar aqui na Expo, né? Liderança Inspiradora. Eu quero que você fale um pouquinho do livro, porque assim, eu achei incrível a ideia, trazer a ideia desse livro, né? Quero que você fale um pouquinho dele. Esse livro, ele já é uma releitura de um primeiro livro que eu lancei. Completou 1 ano agora que eu lancei o livro Liderança Inspiradora, Desenvolva o Líder que Existe em Você, onde nele eu trouxe a ideia já da metodologia de 30 dias com 30 ferramentas para autodesenvolvimento. Porque eu acredito que o líder ele precisa que se desenvolver para ele poder desenvolver outras pessoas. E eu falo que liderança é independente de cargo. Você não precisa de ter um cargo para ser líder, você tem que ser pelo menos líder de si mesmo. Então, muitas das vezes a mãe é líder em casa porque é líder dos filhos, o marido também é líder do lar. Então, sim, você tem vários outros aspectos de liderança e não apenas quando você tem o cargo de líder. É excelente essa ideia que você traz aqui, porque muitas vezes quando fala de liderança, as pessoas elas pensam mais num cargo. Ah, eu não tenho cargo de líder. Não entende o que é realmente uma liderança, né?
E como você disse, uma mãe é um líder. Muitas vezes não sabe como, eu sou uma líder, mas como fazer? Então, assim, o livro traz muito bem essa questão também para a mãe se despertar. Não só mãe, como você disse, né? Todos nós podemos, sim, trabalhar, desenvolver o líder que está dentro de nós. Sim. E mesmo se não tiver um passarinho para dar água, você tem que ser líder pelo menos da sua própria vida, fazer as melhores escolhas. E esse livro, então, sendo a releitura, o que eu percebi? Que poderia ficar ainda melhor se eu unisse fé, ciência e práticas, porque no outro eu trouxe as práticas. Nesse eu uni a fé e a ciência. Então, dentro desse livro, ele foi criado com uma metodologia de 30 dias, onde cada capítulo é uma competência a ser trabalhada. Então, por exemplo, inteligência emocional, a própria liderança inspiradora, perfis comportamentais, as 5 linguagens do amor, sistemas representacionais, temperamentos, arquétipos, gestão de tempo, produtividade, enfim, 30 competências que ao longo dos anos atendendo líderes e equipes eu percebi que é fundamental das pessoas desenvolverem. E aí tem o tema central, tem referência bíblica, tem base científica, seja de neurociência, de psicanálise, de pesquisas feitas nas empresas, mesmo no mundo corporativo. Tem uma parte de reflexão pessoal, onde eu conto um pouco da minha história também relacionada àquele tema. Todos os dias tem uma pequena oração para que você consiga ali unir todo o conhecimento adquirido, também dá uma concentração para você fazer a parte prática. Aí vem uma tarefa, uma ferramenta, alguma atividade para você fazer. E no final de cada capítulo eu ainda coloco um conteúdo, sugestão de conteúdo complementar, com livros, filmes, vídeos, para que essa pessoa queira aprofundar naquele tema específico também. Então é realmente bem completo e é um capítulo por dia. A primeira frase que eu coloco aí no livro é: um passo de cada vez e já não estamos mais no mesmo lugar. Porque é realmente isso que eu busco no livro. Ou seja, a pessoa, além de adquirir o conhecimento, você já coloca ela para fazer a prática. Então, assim, sem desculpa de não dá para fazer, né? Um capítulo por dia, ainda trazer uma prática, não tem como não desenvolver esse líder que está dentro dele, né, da pessoa. Sim. Então você que está aí nos assistindo, que gostou do assunto e quer adquirir o livro da Débora, eu convido você já a clicar no link que vai estar aí na descrição do vídeo e adquire o seu. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua liderança aí. Débora, eu gostaria que você falasse como que foi escrever o livro com a editora Escrita Nobre. Para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Como eu disse, foi uma releitura de um outro livro que eu já tinha escrito antes com uma outra editora e foi uma experiência completamente diferente. Até mesmo porque eu fui desafiada a lançar esse segundo livro com um curto espaço de tempo. Então, a editora me deu todo o suporte para que isso pudesse acontecer. Então, especificamente a Rose, ela esteve junto comigo nesse processo desde o começo, desde a primeira reunião até bater o martelo e falar, tá pronta para ir para a gráfica. Ela me auxiliou em todas as etapas do processo. Então, desde ali da escrita, da revisão, dos registros, eu não me preocupei com nada, só em escrever, que era a minha parte do livro. O restante, tudo, ela me assessorou, ela me ajudou, né? Nós trabalhamos também junto com o Wilson, que foi quem fez a parte de design do livro, que também super proativo, super pegou a ideia de começo, assim, o que eu queria que acontecesse, e foi tudo maravilhoso. Eu super indico, inclusive já tenho vários amigos que já estão fazendo também os seus próprios livros com a editora, porque eu realmente recomendo. Legal, isso é muito bom. E você comentou antes, né? Eu assisti o seu lançamento e vi você falar, o meu lado executora não é muito desenvolvido. E eu tive 30 dias, né? Que ela me deu esse desafio e você fez. E nesse teu desafio, você mostra que não somente você colocou aqui dentro, como você colocou na prática, trazer em 30 dias essa obra. Com certeza ficou maravilhoso. Eu já tô louca aqui para
para começar a fazer meus 30 dias a desenvolver a minha liderança aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal, né, sobre a escrita, sobre o começo, para eles começarem, né, dar uma frase aí para eles se encorajarem, não só a adquirir o livro, mas também de ter esse lado executor, que muitas vezes as pessoas têm muitas ideias dentro da cabeça, mas não coloca para execução, né? Você falou no caso de quem quer escrever um livro? Isso, de escrever o livro, Sim. de se desenvolver, né? Sim. Primeira pergunta que eu faço, que você que quer escrever um livro deve se fazer. Por que eu quero escrever um livro? Qual que é o objetivo de eu escrever esse livro? Qual que é o público que eu quero alcançar através da escrita desse livro? Porque a gente vê livros de várias formas. O meu, por exemplo, ele é um livro que eu considero realmente que é mais de inspiração. Porque através dele eu acredito verdadeiramente que as pessoas vão se inspirar para buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas nós temos livros de histórias, livros de suspense, livros de romance. Então, qual que é, primeiramente, o objetivo para você escrever esse livro? No meu caso, o meu propósito estava muito claro, porque eu peguei um compilado de mais de 15 anos de experiências, eu já fiz formação em tudo quanto é lugar, formações internacionais, formação no Brasil, que não cabe aqui agora eu falar títulos, mas eu já tenho vários títulos que eu compilei para trazer para esse livro. O meu objetivo com a escrita do livro foi: eu já fui líder. E quando eu virei líder, eu não tive nenhum suporte, simplesmente me colocaram lá na operação. Depois que eu já estava com a equipe em andamento, me tiraram com 3 meses de operação, da operação para fazer o treinamento, para ser líder. Só que eu tinha que dar conta do resultado da equipe que já estava lá trabalhando e dar conta de pegar o que estava ali no treinamento. Desculpa. E aí, eu queria que naquela época eu tivesse tido um norte, sabe? De por onde começar. Porque o livro, ele traz muitas ferramentas que te ajudam no relacionamento interpessoal. Então, independente se você é líder ou não, pelo menos o seu relacionamento interpessoal com as pessoas ao seu redor já ajuda muito. E como eu não tive isso, eu quero que os líderes que estão começando também tenham. E o outro ponto foi o do autodesenvolvimento. Para eu ter acesso às ferramentas que estão nesse livro, foi muito investimento de tempo, de dinheiro, vários recursos, e hoje eu quero trazer de forma acessível para as pessoas. Então, se fosse pegar todos os investimentos que eu fiz de tempo e dinheiro, o valor desse livro ele é irrisório. Sim, com certeza. E olha que legal que você trouxe. A gente sempre fala, né? Da tua dor nasceu um livro que vai facilitar a vida de muitas pessoas, né? E isso que é importante. Como você traz ali a questão de se desenvolver, né? Você falou, a minha dificuldade lá atrás tornou hoje você sabe que tem muitas pessoas que possam passar pela mesma dificuldade, está passando e não sabe por onde começar. E aqui está por onde começar, através do livro que você pode estar adquirindo no link da descrição do livro. Débora, eu quero agradecer você aqui, a sua participação, e gostaria que você deixasse assim uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, e não só que gostaria de escrever o livro, mas também de se desenvolver, né? Porque você faz esse trabalho muito bacana, desenvolve muitas pessoas, e eu gostaria que você falasse para eles. Busque realmente ser uma pessoa melhor, busque se desenvolver cada dia mais. Porque independente se você tem um cargo de líder ou não, você precisa de conviver com outras pessoas o tempo todo. Então, quanto mais você se conhece, mais você consegue desenvolver ali o seu potencial para ser cada dia uma pessoa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um amigo melhor. Porque você se conhecendo, você consegue ter realmente esse potencial desenvolvido, sabe? Então, busque se autoconhecer, independente de qual ferramenta que você vai utilizar. Busque se conhecer cada vez melhor, porque com certeza o céu é o limite.
Muito bem, muito obrigada pela sua participação aqui. E eu quero agradecer você que esteve aí do outro lado esse tempo conosco. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas para que mais pessoas possam conhecer aí o trabalho da Débora.